Vamos gravar agora a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no livro de Mateus, no capítulo 26, do versículo 29, diz assim: Digo-vos, doravante não beberás mais desse fruto que da vinha até o dia em que a beberei de novo convosco no reino do meu Pai. Ele está dizendo na ceia, né? E no versículo 30 diz assim: depois do canto dos salmos, dirigindo-se para o Monte das Oliveiras. Quer dizer, ele já foi lá, já ia indo onde que ia chegar o povo que ia prender ele, né? E nosso Senhor Jesus Cristo disse assim no versículo 31, ele fala assim: Disse-lhes então Jesus: Então esta noite serei para todos vós uma acusação acusação de queda, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Quer dizer, que era os apóstolos, né? E no versículo 32 ele diz assim: Pois depois da minha ressurreição eu vos presentirei na Galileia. Ele está avisando ele que eles iam para Galileia. E no versículo 33 ele fala assim: E Pedro interverseu, mesmo que seja para todo uma acusação de queda, para mim jamais serás. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, nesta noite mesmo antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E por causa do medo, né? Por causa do o povo vão prender ele, vão levar ele lá para o Caifás. E Pedro tem coragem, foi para ver o que ia acontecer, mas vão perguntar e ele vai negar, né? E no capítulo 26, no versículo 35, diz assim: Respondeu-lhe Pedro: Mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa, mas tudo deles iam negar, né? Por causa do medo de morrer, né? E no versículo 36 diz assim: Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsêmen e disse-lhes: Assistam, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Aonde que vai dar o problema nele, vai escorrer sangue na terra, de tanta angústia que ele vai ter por causa da triste morte que ele vai fazer pela salvação dos nossos pecados, né? E no versículo 37 diz assim: Eu tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angústia-se. Disse-lhes então: Minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Eles não vão servir nem para vigiar, porque eles vão dormir, né? Então Jesus disse:
E no versículo 39 fala assim: adiantou-se um pouco e prostrou-se com a face na terra, e assim rezou: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice, todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. E no versículo 40 diz assim: foi ter então com os discípulos o encontro, encontrou-se dormindo Pedro, e então não pudesse vigiar 1 hora comigo. E no versículo 41 ele fala assim: vigiai, orai para que não entre em tentação, e o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele disse, no versículo 42 ele fala assim: afastou-se pela segunda vez, orou dizendo: Pai, se não é possível que nós neste cálice possa, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ele está orando, né? E no versículo 43 ele diz assim: voltou-se ainda ao encontro novamente, encontrou novamente eles dormindo, porque seus olhos estavam pesados. E no versículo 34 ele fala assim: deixou seus e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, e voltou. No versículo 45 ele diz assim: voltou então para seus discípulos e disse que dormia agora, é possível, repousai, chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. E no versículo 46 diz assim: levantou-vos, vamos, aquele que me traiu está perto daqui. E no versículo 47, Jesus diz assim: Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com ele uma multidão de gente armado de espada, cacetetes, enviava pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E no versículo 49 diz assim: aproximou-se imediatamente de Jesus, disse-lhe: salve, mestre, e beijou. E aí Jesus vai dizer, né? E no versículo 50 fala assim: e disse-lhe Jesus: então, para isso que vês aqui, em seguida adiantou-se ele e lançou as mãos em Jesus para prendê-lo. E no versículo 51 fala assim: mas um dos companheiros de Jesus desembainhou a espada e feriu um servo do sacerdote, decepando-lhe sua orelha. E no versículo 52 fala assim: Jesus, entretanto, disse-lhe: abandonai esta espada, porque das dois aqueles que usavam na espada, para a espada morrerá. Não pode mexer com a espada. No versículo 53, creem que as pessoas, como meu Pai, ele não me enviará imediatamente mais de 12 legiões de anjos. Quer dizer, ele está falando que tem muitos anjos no céu, que já estava pronto para descer, mas ele vai fazer a vontade do Pai, o que precisava fazer para poder nos salvar. Jesus Cristo te ama, te salva, gosta muito de nós temos que amar Ele. Amém.